Bom dia a todos. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início da Santa Missa, hoje nós temos como tema, seja a profecia que o amor. E Jesus é esse profeta do Senhor, é o profeta de Deus. Não como talvez os profetas do Antigo Testamento eram vistos, ou como era interpretada a missão dos profetas do Antigo Testamento. Jesus, de fato, é a atualização de todas as profecias. Porém, já aqui na primeira leitura, no livro do profeta Jeremias, ele é aquele que foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Foi consagrado, foi escolhido para falar, para profetizar entre as nações. E a própria figura do profeta Jeremias se torna, por assim dizer, uma prefiguração da figura de Jesus Cristo. Não é? Quando se coloca que ele será, te transformarei numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Essa mesma atitude de Deus para com o seu profeta lá do Antigo Testamento, escolhido desde o ventre materno, prefigura justamente a missão de Jesus Cristo e tudo aquilo que ele iria passar. O caminho do profeta não é um caminho fácil. O caminho do profeta é um caminho de desafios, de solidão, quando todos o desprezam. O caminho do profeta é o caminho do sofrimento, das pelejas, das necessidades, das privações. O caminho do profeta é o caminho do apedrejamento, da rejeição. O profeta, ele é rejeitado. E mesmo assim, ele continua trilhando o seu caminho, porque lhe foi dada uma missão. Ele foi escolhido para aquilo. Ele deve passar no meio de tudo isso e continuar a sua caminhada profética. Conosco não é diferente. Quando nós recebemos o chamado de Deus a fazer a nossa missão, a gente tem que ter consciência de tudo isso. Quando nós somos escolhidos por Deus e chamados por algum irmão a exercer uma função dentro da igreja, a gente tem que saber que, às vezes, esse caminho tortuoso, esse caminho difícil, esses obstáculos, essa rejeição, e você vai se sentir também só, começa dentro de casa. Porque muitas vezes você não é compreendido. Mas nem por isso você vai desistir. Porque ao invés da gente dar crédito, da gente dar ibope, como a gente fala, para aqueles que estão nos criticando, apedrejando e fazendo de tudo para que a gente não conclua a nossa missão, a gente tem que seguir em frente, como fez Jeremias e como fez o próprio Cristo. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala desse hino ao amor. Aqui a tradução fala de caridade, mas em outras traduções a gente vê a caridade, e na verdade é um sinônimo do amor. Se diz que mesmo que se você tenha todos os dons, mesmo que se você acredite que tenha toda a possibilidade de realizar as suas ações, até mesmo aquelas que você acredita que foi Deus que te pediu, mas se você não fizer com amor, de nada vale. De nada vale você falar em línguas, de nada vale você ter o dom das profecias, de nada vale você saciar a fome dos pobres, se você não pratica essas ações com o amor. A tua profecia, o teu falar em línguas, a tua sabedoria são vazias sem o amor. A esmola que tu dá aos pobres, o nu que tu vestes, se não for de maneira gratuita, mas sim para se promover, de nada adianta. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se soberbece,
não faz nada de inconveniente, nem é interesseiro. O amor não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, não se regozija com a verdade. Aliás, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. O amor não é aquele que você, aliás, a caridade, ela faz com que as tuas ações tenham sentido em Jesus Cristo. A gente deve amar o próximo como Deus nos amou, como Cristo nos amou, como nós nos amamos a nós mesmos. Eu não devo praticar a minha caridade, aliás, eu não devo dar a minha esmola, dar a minha oferta, eu não devo ajudar o outro com segundas intenções, sobretudo a de se promover, a de ser bajulado, ou a de receber alguma coisa em troca. Nós não somos políticos, nesse sentido, partidários, que você dá com uma mão e quer receber com a outra. Nós somos cristãos, e o cristão deve agir diferente. Ele deve estender a mão sem esperar nada em troca. O hino à caridade, o hino ao amor, nos ensina justamente isso, porque senão é um símbolo, aliás, é um sino que soa, que toca, mas depois o seu som desaparece. A caridade praticada pelo cristão, ela deve ecoar para sempre, no seu coração, fazer o bem para sempre, na vida do irmão. Não é aquela coisa passageira do dar agora e receber depois, porque senão você não pratica mais. Então, o hino à caridade é um ensinamento que todos nós devemos praticar. E a conclusão das leituras de hoje se dá no Evangelho. Como a gente ouviu na semana passada, Jesus estava lá em Nazaré, na sinagoga, fazendo a pregação, e ele diz que, na verdade, aquela leitura do livro do profeta Isaías, que ele escolheu para ler às pessoas, falava sobre ele. Se cumpria nele aquela passagem da Escritura. E hoje, Jesus continua lá em Nazaré, lá na sinagoga. E ele falava bonito, porque falava com propriedade. Falava como quem conhecia, conhece diretamente o Pai. Todos ficavam encabulados. Como que ele falava tudo aquilo? De onde vinha tanta sabedoria? Ficavam encantados. Não é ele o filho de José? Esse encanto também, então, começa a diminuir quando eles começam a pesquisar a raiz de Jesus, a origem de Jesus. Não é ele filho de José? Que importância tem José na nossa comunidade? Não é ele o filho de Maria? Que importância tem a família deles aqui na nossa sociedade? José é um nome tão simples. José é um nome tão corriqueiro. Não é de nenhuma família importante. Como é que a gente vai acreditar que Jesus, que as profecias estão se cumprindo em Jesus, se nós conhecemos de onde ele veio? Ele veio do nosso meio. Pode sair alguma coisa boa do nosso meio? E Jesus, ele começa a entender o pensamento das pessoas, a prescrutar os seus corações, e ele disse: olha, sem dúvida, vocês poderiam repetir o provérbio médico: cura-te a ti mesmo. Faze o bem aqui em tua terra. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. O povo estava querendo espetáculo. Se ele realizou milagres em Cafarnaum, deveria realizar lá em Nazaré. Se ele curou os cegos em outros cantos, se ele fez os aleijados saírem andando, se ele expulsou demônios, se ele... Por que ele não faz aqui em Nazaré? A gente quer espetáculo. Então, as pessoas iam à procura de Jesus para ver o espetáculo, achando que ele fosse fazer aquilo. E, na verdade, Jesus queria que o povo convertesse o coração. Ele não queria aparecer. As curas e milagres que ele realizou foi pela fé e necessidade dos irmãos e não para se promover. Imagina se outros tivessem o poder de Jesus. Já teriam se apresentado como Messias. Mas Jesus compreende. Ele disse: olha, irmãos, na verdade, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria.
E isso a gente pode perceber até mesmo dentro de casa. Às vezes o pai e a mãe dão um conselho. Fala com os troços lá em casa. Não é para fazer assim, não é para fazer assado. Meu filho, o caminho é esse, vamos assim. Aí, vamos falar sobretudo dos meninos, né? Eu gosto de falar dos canoas. Aí, o troço arranja uma namorada. A mãe e o pai falaram a vida inteira. Não é esse, não é aquele e tal. Aí o troço conhece a bendita. Ela abriu a boca, ela fala a verdade. O pai e a mãe já tinham repetido tantas vezes. Sobretudo quando o caboclo é meio errado, quando o caboclo gosta muito da farra, quando isso, quando aquilo. O pai e a mãe lutaram a vida inteira para o troço ir para a igreja. Aí ela é da equipe de liturgia. Oxe, bora para a missa, ninguém pode faltar. Olha, vem fazer parte da equipe litúrgica, vamos fazer a leitura orante, vamos rezar o texto, aliás, o texto dos homens não, porque não pode ir, né? Porque lá não está lá. Mas aí convida para... E o bendito não sai mais da igreja. E a mãe e o pai não falaram isso a vida inteira? Mas o profeta ele não é bem recebido na sua casa, né? Aconselharam de todo jeito, mas enquanto ele está encantado pelos fascínios da cabocla, ele está caminhando bem. Agora deixa ele perder o encanto. Aí fica surdo para a namorada, para ex, ou fica surdo, continua surdo para pai e mãe. Quantas vezes, até mesmo, e não falo isso aqui como... enfim, entendam. Às vezes até mesmo a pregação do sacerdote da tua paróquia, os ensinamentos do sacerdote da tua paróquia não causam o mesmo efeito do sacerdote famoso, do sacerdote que escreve livros, do sacerdote que põe textos na internet, daquele que aparece em todos os programas de TV, daquele que solta vídeos aí, todos repetem. Às vezes você fala a mesma coisa todos os domingos, mas só causa efeito aquele que vem de longe. Aquele que está presente, aquele que está contigo, aquele que está te confessando, aquele que está te batizando, aquele que está te casando, aquele que está ali na paróquia de segunda a segunda, não causa o mesmo efeito. Bom é o de fora. Bom é aquele que fala bonito. Bom é aquele que aparece na televisão, que escreve ou que posta. E a gente começa a perceber que talvez os valores não sejam de fato encontrados naquilo que possa transformar a tua vida, ou naquilo que está te acompanhando no teu dia a dia, aquele profeta que está ao teu lado. Bom é o de fora. Por isso não acreditavam em Jesus. Por isso os de Nazaré não acreditavam em Jesus. Ele estava com ele todos os dias. O que ele nos fala, talvez, o que Jesus falava, entrava por um ouvido e saía pelo outro. A mesma coisa que ele falava, porém, viesse alguém mais importante, famoso do que ele, aquilo era esperado, aguardado, o povo todo ali abismado. Jesus falava a mesma coisa e não surtia efeito. Jesus fala, olha, o profeta, ele não é bem recebido na sua própria pátria. Tanto é que Elias não foi atrás de uma viúva em Israel para ajudá-la. Não é? Foi lá em Serepta, na Sidônia. Mesmo que ela tirasse as canecas de trigo de dentro da vasilha, o trigo se multiplicava, porque ela acreditou, mesmo não sendo de Israel, ela acreditou. Muitas vezes acontece isso. A nossa vasilha continua vazia ou vai se esvaziando cada vez mais, porque nós não acreditamos, porque nós não ouvimos. Meu Deus. Portanto, queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nos abra os olhos, que nos abra o coração, que nós, de fato, possamos ser profetas do Senhor, com toda a coragem. Vejam que, quando Jesus falava que ali se realizava, a profecia se realizava na sua vida, as pessoas se levantavam contra ele. Quando ele dava o testemunho de Elias, de Eliseu, quando ele falava dos antigos profetas, e que os profetas foram rejeitados pelo povo, assim como Jesus estava sendo rejeitado naquela hora, eles ficaram furiosos, porque o testemunho era contra eles.
Levaram Jesus para fora da cidade, lá para o alto, prefigurando talvez ali que ele morreria fora da cidade, que ele seria crucificado lá no Monte Calvário. Jesus foi pacientemente. Ele não temeu, ele não correu, mas ele passou pelo meio deles. É como termina o evangelho de hoje. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo do precipício. Porém, Jesus passou pelo meio deles e continuou o seu caminho. Continuemos a nossa caminhada, mesmo diante das ameaças. Continuemos a nossa caminhada, mesmo quando não formos acreditados. Continuemos a nossa caminhada com amor. Continuemos o nosso serviço profético, a nossa missão profética com amor, desinteressado. Um amor desinteressado, um amor por Deus, amor pela nossa missão. Todos nós somos sacerdotes, profetas e reis, pelo nosso batismo, pelo batismo que recebemos. Não precisamos de profetas de fora. A nossa missão é profetizar, é ir àqueles que ainda não ouviram a palavra do Senhor. Então, exerça a sua profecia, exerça a sua missão como sacerdote, profeta e rei. Leve a palavra de Deus aos irmãos, mesmo com as dificuldades que a gente encontra pelo caminho, mesmo com as ameaças, mesmo com aquela dificuldade inicial lá da sua casa. E não se deixe vencer pelos medos. Passe pelo meio deles e continue o seu caminho de missionário, de profeta do reino de Deus. E seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.